Eu não sou o cara famoso lá do Instagram que fala, esse é o café com teu pai. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você já tomou um café com seu pai essa semana? Fala, turma. Eu tava olhando ali na gravação. Eu peço que vocês relevem um barulhinho de um clec, 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 porque é o palito enroscando no microfone. Eu vou tentar tirar um pouquinho na edição, tá? Mas eu peço que vocês relevem, porque, enfim, o vídeo, se eu for refazer, eu vou demorar muito mais pra fazer, enfim, e o vídeo vai sair nunca. Então, vou postar assim. Eu só peço que vocês relevem. Valeu! Por que eu tô perguntando isso? Hoje eu vou ter um tempo de passar um tempo com meu pai. Na realidade, eu e ele, a gente presta serviço um pro outro. Eu ajudo a comunicação dele, ele é fisioterapeuta. Eu acabo ajudando ele em alguns serviços de comunicação, né? E a gente tem um relacionamento comercial. Mas quase nunca, é quase indivisível, é muito difícil eu ir lá e a gente ter estritamente um tempo comercial, certo? Claro, sabemos separar bem responsabilidades, demandas, cobranças, mas a gente sempre tem algum momento, pode ser 30 minutos que eu passo com ele, algum momento que a gente vai se relacionar como pai e filho. E eu me sinto muito privilegiado em ter o pai que eu tenho. Porque meu relacionamento com meu pai, ele é muito bom. Claro, nós somos muito parecidos. A minha esposa até fala que eu sou um mini Rogério no meu pai. Vem cá, amor. Tá bom, ela está cozinhando. Peraí. Vocês são muito parecidos, muito iguais. Mariana tá fazendo almoço. E a gente é muito parecido. Então, ela brinca que eu e o meu pai, eu estou olhando para um espelho e ele está olhando para um espelho. Então, existe muito atrito entre nós, mas o nosso relacionamento ele é muito bom. E eu sei que eu sou privilegiado com isso, porque meu pai, apesar de todos os defeitos e desafios que ele teve na vida, ele foi o melhor que ele podia ser para nós. Ele não escondeu os seus defeitos e ele sempre foi muito transparente conosco, ele sempre foi muito aberto. Então, tudo que eu tinha para conversar, ele sempre dava espaço para conversar com ele, relacionar com ele, por mais que era alguma ação que ele não aprovava, ele entendia que a minha vida, a partir de um momento, a minha vida era minha. Ele falava, filho, eu posso até ficar triste com a sua escolha. Eu posso até me doer, causar coisas em mim, causar mágoas em mim, mas é a sua vida. É a sua escolha. Eu não posso interferir na sua escolha, né? E meu pai sempre foi ótimo nessa relação comigo, né? E eu me sinto privilegiado. Eu sei que muitas pessoas têm um relacionamento muito difícil com o pai, não conheceram o pai foi uma pessoa ausente ou uma pessoa traumática que promoveu muitos traumas na vida, ou foi uma pessoa distante, ou não foi uma pessoa modelo, ou pior, foi um modelo a não seguir, né? Claro, a gente sabe que existem muitas coisas, a gente sabe que existem muitas partes que não são perfeitas, né? Eu não sou perfeito, só um foi perfeito nessa terra e mataram ele, crucificaram ele. A única pessoa perfeita nessa terra mandaram pra cruz, né? E então é normal, é normal que as pessoas tenham defeito e as pessoas falhem com você e vão falhar. Eu falo pra Mariana, amor, me desculpa, mas eu falhei com você e eu vou falhar com você. E é indiscutível, não tem. Vai chegar alguma situação eu vou falhar, porque eu estou em um eterno aprendizado, né? Como diz o versículo, eu estou em busca da estatura do varão perfeito. A gente vai alcançar. O versículo não diz que a gente alcança
essa estatura, mas a gente sempre tem que estar à busca do que Cristo era nas nossas vidas, né? É para as nossas vidas e o que Cristo é. E eu entendo, e até mais imagino do que eu entendo, mas eu entendo muito as pessoas que têm esse problema com o pai. Que o pai não exercia a paternidade dele, ou estava fazendo papel errado, o pai era um irmão, o pai era um amigo. Não tem problema do pai ser um amigo. Meu pai é hoje muito meu amigo, mas ele não deixa de ser pai. Ele primeiro é pai, depois ele é amigo. Então, é a posição do pai no papel correto. Paternidade. Paternidade tem correção, paternidade tem pressão, tem confiança, tem todos esses que engloba, tem transparência, né? Então, eu sei que muitas pessoas têm problemas. Às vezes não conversa com o pai não dá abertura, o pai não é carinhoso. Além de que, às vezes, o pai pode transpassar partes negativas, né? Pode ser muito mais atuante negativamente na vida de várias pessoas. Pode simplesmente ser ausente, enfim. Por que eu tô dizendo isso? Porque se relacionar com Deus é muito próximo de um relacionamento com um pai. Não estou aqui para ditar regras, mas é uma impressão que eu tenho de que pessoas que têm problemas de relacionamento com os pais, ou melhor dizendo, com a figura paterna do pai, têm uma propensão maior a ter dificuldade de se relacionar verdadeiramente com Deus. Então, eu sigo a Jesus desde os meus 18 anos. Na realidade, eu sigo a Jesus de maneira protestante, né, que é o evangélico, desde os meus 18 anos. A minha esposa... Ô amor, tu segue desde quando? A Mariana se converteu ao cristianismo protestante aos 31. Então, eu fazem 10 anos, 11 que eu sou batizado pela igreja cristã protestante, e minha esposa 3 anos. Nós dois tivemos ótimos exemplos de pai em casa. Meu sogro é uma pessoa exemplar. Sou, assim, muito grato pela vida do meu sogro. Tenho um ótimo relacionamento com ele. Apesar dele ser um cristão católico. Ele é um cristão da igreja católica. E eu tenho um relacionamento muito bom com ele. Mas, se nós que temos bons relacionamentos com os nossos pais, a gente demorou um pouco para entender como que funciona o se relacionar com Deus, a gente acredita, ou pelo menos eu tenho a crença de que pessoas que... E não é culpa das pessoas, pelo amor de Deus, as pessoas são vítimas dessa situação, mas elas não podem... É o que você faz com sua situação, não que né? Não com a sua situação em si, com o seu ambiente. Mas pessoas que tiveram problemas com seu pai, tendem a ter uma visão diferente do relacionamento com Deus. Não é a culpa das pessoas. Então, quer dizer que essas pessoas vão pro inferno? Calma. Não vamos ser extremistas. Quer dizer que essas pessoas nunca vão saber se relacionar com Deus de maneira sincera? Não. Vão saber sim. Porque eu vou botar o versículo aqui na tela, que eu sou péssimo com versículo. Que Deus promove uma renovação da nossa mente. Então Deus consegue, Jesus Cristo consegue mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas crenças, mudar no que a gente acredita, no como a gente acredita. Então, uma pessoa que teve problema com o pai, com a figura paterna, ela vai poder ter essa mudança dessa ótica dessa vida, por mais má que tenha sido o pai, por mais traumático que tenha sido o pai dessa pessoa. A gente acredita num Cristo que perdoa. Então, ele, não vai ser não estou falando para você esquecer, enfim, mas eu estou falando que
Cristo vai te proporcionar uma mudança de mente e, consequentemente, gerar esse perdão. Ao gerar esse perdão e mudar a sua mente, você vai começar a entender a leveza e a beleza que é se relacionar com um Deus vivo. Isso eu acho que é o mais lindo, é o mais legal de todo o cristianismo. Você entender que o seu Deus está vivo e ele te criou para você conversar e se relacionar com ele. Isso é algo que eu demorei um pouco para entender, e a partir do momento que eu aderi na minha rotina, é algo incrível, sensacional. E se você hoje não consegue se relacionar, não consegue enxergar Deus como um pai, porque o pai é uma figura, como que eu posso dizer, amor? Uma figura distorcida. Se o pai é uma figura distorcida na sua vida, a Mariana vai filmar, eu fiquei agora. Não, eu perdi o raciocínio. Então, se pra você o pai é uma figura distorcida e você não consegue se relacionar com o seu pai e, inconsequentemente, com Deus, não se preocupe, existe uma maneira pra você. Uma maneira prática, tá? Eu sou bem prático. Pra mim, eu não gosto, mas como que eu faço? Você não gosta de coisas muito abstratas. Eu até gosto, mas eu sou muito prático. Como que eu posso fazer, então, pra me relacionar com esse Deus se eu não consigo relacionar com meu pai? Se o relacionamento com Deus é igual um relacionamento com um pai? Imagine, faça um exercício de imaginação comigo. Imagine pra você qual que seria o pai perfeito. Pra você, não tô falando um pai perfeito no mundo ideal. Como que você gostaria que seu pai fosse? Pode lista aí, eu queria que meu pai fosse carinhoso, eu queria que meu pai fosse menos agressivo, eu queria que meu pai fosse que me ouvisse mais, que meu pai me apoiasse mais, que meu pai conversasse. Lista tudo, monte o pai perfeito pra você. Montou o pai perfeito pra você? Atribua essas características a Deus e comece a se relacionar com Deus como se ele tivesse todas essas características que você listou. E você vai se surpreender. Tá, mas agora você vai me perguntar, mas Kainan, como que eu vou fazer isso com um Deus invisível, né? Com Deus que ele não tá fisicamente aqui, porque com um ser humano é fácil. Mariana tá ali cozinhando, eu vou falar com ela, eu vou me relacionar com ela. Meu pai, eu ligo pro meu pai e vou, pai, bora tomar um café hoje? Ele, bora. Coisa que meu pai mais ama é tomar café. Se eu convidar ele pra tomar um café, ele vai, não, bora, vamos tomar um café. Aonde que tu quer ir? Vou ir na tua casa, vem aqui em casa, enfim. Como que a gente faz pra se relacionar com esse Deus? Como se fosse um pai. Se ele é invisível. Primeiramente, isso aqui. Bíblia. Na Bíblia, está tudo o que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo, que são uma só pessoa, e ao mesmo tempo são três, que é a Santíssima Trindade, né? Então é um Deus trino, né? São três em um. Então é o mesmo Deus de três formas. Tudo que esse Deus falou está aqui. E a Bíblia, ela é escrita por dezenas de homens em dezenas de povos e séculos diferentes. Mas todos os 66 livros que estão aqui apontam para esse Deus, apontam para Cristo. Então, isso aqui é a palavra de Deus. Deus, ele não tem um versículo, eu sou péssimo com versículos, tá? Mas pode jogar no Google, eu vou tentar por aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que está escrito aqui é a fala de Deus. Então, primeiro, como que eu vou me relacionar com esse Deus? Eu tenho que conhecer esse Deus. A gente, quando
é criança, como que a gente conhece o que o nosso pai gosta e o que o nosso pai não gosta? Conversando com ele, se relacionando com ele, né? A gente não sabe, a gente não nasce sabendo tudo sobre o nosso pai. A gente vai, à medida das pessoas que tiveram a possibilidade de ter um pai presente, no caso, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando e vai conhecendo o nosso pai, vai conhecendo a nossa mãe. É que nem a piada. Como assim o seu nome não é mamãe? Seu nome é Mariana, sabe? Então, você pode primeiro conhecer o seu pai, conhecer esse seu Deus. Tá aqui. Tudo que você precisa saber sobre Deus tá aqui. Que é a palavra dele. Certo, Kainan? E aí, ok, eu conhecia ele. Como que eu converso com ele? Oração. A oração não é pra ser vista nas ruas. Outro versículo, né? Pra ser vista nas ruas, pra ser motivo, olha, ele tá orando, que legal. Não. Tranca a porta do teu quarto, vá pra um lugar só seu, se ajoelhe, ou se você não puder, sente, mas converse com o Senhor. Abra o seu coração e fale, mas é falar. Não precisa ser alto, não precisa, mas fale. Senhor, tô aqui. Eu vi um vídeo de um menino na internet que ele fala que se eu conversar com o Senhor vai me responder. Pode começar assim. É uma conversa. Oração é relacionamento. Existem orações mais direcionadas, existem até modos de orar, mas a gente não precisa se ater para isso num relacionamento. Eu gosto muito, é uma maneira particular minha, de orar em cima dos versículos, porque a gente não sabe orar. Então, é como se eu usasse as palavras do meu pai para que ele me entenda. Então, eu tô com algum pensamento que eu queria tirar da minha cabeça. Eu vou recorrer a um versículo. Senhor, eu tô com essa tristeza, estou com essa raiva, estou com essa dúvida, estou com esse medo no meu coração, na minha mente. Tô pensando que eu não sou capaz, mas eu sei que o Senhor renova nossa mente. Então, Pai, por favor, tira isso da minha cabeça. Ele vai tirar. Pedir por sabedoria, Pai, eu tô com um desafio, não perdi o emprego, eu não sei como vou fazer para sustentar minha casa, me dá sabedoria. Porque o Senhor disse que a gente pode pedir sabedoria que o Senhor vai nos dar. Ele vai te responder. E ele vai te responder aqui, na palavra. Você pode até, em algumas das situações, você pode até ouvir, né, na sua mente, alguma coisa que Deus está falando com você. Mas tudo que você ouvir na sua mente, no seu íntimo, que você acredita que seja a voz de Deus, ela precisa estar de acordo com isso aqui. Eu senti que eu preciso fazer A. Mas o A vai contra a palavra. Não é Deus que está falando. É os seus sentimentos, o seu achismo ou até o próprio diabo. Tá? Mas muitas das vezes é a nossa mente pregando peças. Então, a gente tem que sempre julgar, e não julgar no sentido de apontar o dedo, mas de pôr em juízo os nossos pensamentos, as falas dos outros. Mas eu vou chegar num porém. Isso também é um versículo. E, enfim. Então, você pode se relacionar na prática com isso. Como que você conversa com Deus? Orando. Como que você ouve Deus? Lendo a palavra. Tá? Mas Kainan, vamos lá. Eu fui na igreja e a irmãzinha do coque veio falar pra mim que Deus falou com ela e que é pra eu fazer isso, isso, aquilo. Ótimo. Põe em juízo. Primeiro, tá na palavra? Não só está na palavra, mas vai contra a palavra? Não vai? Tá bom. Acredite, não desacredite. Acredite que foi uma mensagem do Senhor através da irmã pra você. Acredite, não desacredite. A partir do momento que você desacreditar,
pode ser que muitas das vezes essa promessa some. Então a gente acredita, depois de fazer o juízo dela. Então tá. Olha, Kainan, você vai... Tome cuidado porque para não fazer dívidas. Ótimo. Vai aparecer uma oportunidade para você, mas seja cauteloso, não faça dívidas. Ótimo. Não fazer dívidas? Tá aqui. Não, né? Enfim. E aí a gente acredita e a gente ora. Deus, o irmão ou a irmã X falou para mim de tal questão. Senhor, confirme para mim em atos, ou confirme para mim no meu devocional, na palavra. E assim você vai se relacionando com esse Deus que é o seu pai. Um pai, ele, assim como um bom pai, que Deus é, ele tem o maior prazer em te dar presente. Ele não tem o prazer em negar. Por exemplo, eu sou padrasto hoje do Gabriel. Samuel tá vindo aí, que aí é meu filho. Eu não tenho prazer em negar coisas pro Gabriel. Não. Eu tenho um prazer em dar coisas pro Gabriel. O Gabriel vem e me pede: Fernando, posso isso? E eu tenho prazer em dar as coisas pra ele. Mariana falou que ele quer um presente X de aniversário. Mas fulano vai dar. Não, eu vou comprar porque eu quero dar o presente de aniversário. Eu quero dar esse presente porque ele quer muito esse presente e a gente tem condição. Mas o pai, ele vai filtrar e vai ver o que é bom pra você ou não. Então, da mesma forma como eu quero dar esse presente pro Gabriel, eu não vou comprar uma moto pra ele sair dirigindo uma moto. O Gabriel tem 10 anos. Primeiro, ele não vai saber dirigir a moto. Segundo, ele vai poder estragar a moto, se acidentar e acidentar outras pessoas. Ou seja, ele não tá no tempo de ter uma moto. Sabe? Então, eu sou mal por não ter dado uma moto pra ele? Não. Eu sou bom. Na realidade, eu não sou bom. Cristo é bom. Mas eu sou responsável. E Deus é assim. Muitas vezes Deus não vai dar algo pra você porque você não está pronto. Sabe? E isso não torna ele um mau pai. Torna ele um bom pai. O melhor dos pais. E então por que Deus, sendo pai e ele corrigindo, ele não vai ser autoritário em nos tirar de uma situação que só nos degrada, só nos machuca? Por exemplo, eu tenho um vício, vamos dizer que eu tenho um vício. A maioria, spoiler aqui pra vocês, a maioria dos cristãos, ou quase todos os cristãos, tem um vício, chamado espinho da carne. Pra cada cristão muda, tá? Eu tenho um espinho da carne, Mariana tem outro, enfim. Eu tenho alguns espinhos da carne, alguns vícios. E tem alguns vícios que a gente normalizou. Por exemplo, eu tenho um vício na gula. Eu como muito. E se eu não cuidar desse vício, eu vou estar pecando contra Deus. Mas eu tenho vício de comer muito. Já comi muito mais. Por que Deus não tira de uma vez por todas esse vício? Ele arranca, se ele é onipotente, se ele não arranca esse vício do fundo da minha alma, assim, de uma vez só? Por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Deus não vai te tirar de uma situação de maneira autoritária, ou ele não vai fazer algo, mesmo que ele possa, de maneira autoritária, por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe para que a gente possa exercer o nosso amor para com Deus. Deus já exerce o amor por nós, mas o livre-arbítrio existe para que a gente possa exercer o nosso amor para Ele. Se Deus mandasse e ponto nas nossas vidas de maneira autoritária, a gente não existiria a possibilidade da gente amar Ele de maneira genuína. A gente seria marionetes. Seríamos manequins, a gente seria robô. A gente não teria a escolha de poder obedecer e amar Ele. O amor só existe quando existe livre-arbítrio, livre decisão. E cabe a você hoje, independente do que seu pai fez pra você,
se ele é bom, se ele foi bom, ou se ele foi um ditador, alguém que trouxe muita dor, muito trauma, muita destruição para sua vida, cabe a você. E eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que todos devem fazer isso. Eu não estou ditando regra, mas cabe a você decidir se você perdoa e ama tanto seu pai biológico quanto a Deus. Porque o amor só se faz no livre-arbítrio. E é assim que eu chego ao fim desse vídeo com vocês. Também é assim que eu me relaciono com o meu pai físico, meu pai biológico, e também com Deus, que é o nosso pai, nosso criador, né? É assim que eu me relaciono com ele, tá? Se vocês têm a dúvida, é assim que eu consigo ver ele na minha rotina, eu ver o que ele tem feito na minha rotina, né? Todos os dias eu converso com o Senhor e é algo leve, é algo leve, é algo simples, como conversar com alguma pessoa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode abençoar a vida de outra pessoa, clica no curtir, compartilha, manda no WhatsApp. Se você quiser abençoar o canal, a gente tem aqui as Bíblias da Divinal, tá? São livros da Bíblia para abençoar a sua rotina, para deixar a sua rotina mais leve também. Não se esqueça de nos ajudar nessa missão, tá? Vai ajudar muita gente aqui nesse início no YouTube, onde a gente está tentando levar um pouco do ordinário para o extraordinário, ou levar um pouco do nosso, tentando mostrar um pouco que existe o extraordinário no ordinário. Então é isso, pessoal, e tomem um café com o pai de vocês hoje, tá? Vai fazer muito bem. Até a próxima.